Uma boa noite a todos, graça e paz da parte de Deus com cada irmão, com cada irmã, simpatizantes da nossa fé cristã. É com muita alegria que viemos aqui nessa noite com esta ferramenta a qual o Senhor tem nos proporcionado a estarmos juntos numa única fé, numa fé no Cristo ressuscitado, nesse Jesus amado, a qual por meio dele alcançamos e obtemos salvação. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, pelos cuidados que Ele tem proporcionado com a tua empresa, com os teus negócios, com os teus sonhos, com os teus projetos. E dizer que aquilo que é impossível para nós é possível para Ele. Amados irmãos, passamos uma semana abençoada, passamos também um final de semana debaixo da promessa do Senhor, onde conhecemos novos irmãos, novas irmãs que nos ensinaram muito a respeito da fé e com certeza aquela alegria contagiou as nossas vidas. Estivemos na cidade de Passo Fundo levando uma palavra abençoada para os irmãos que lá estavam reunidos, aonde Jesus Cristo é o nosso pastor. Então lá fizemos a nossa reunião, tivemos meditando na parábola da figueira e dos ramos. Quero mandar os abraços aos amigos da cidade de Passo Fundo que estiveram presentes conosco, em especial aos irmãos que vieram até a nossa casa, nos buscaram para estar com eles naquele momento. Quero desejar que as bênçãos do Senhor continuem se cumprindo sobre a vida do irmão Hernani, da sua irmã, da sua mulher, sua esposa, nossa irmã Claudinha, a qual o Senhor nos proporcionou que nós estivéssemos conhecendo e aprendendo a amar essas pessoas pela fé a qual nós compartilhamos. Lá ouvimos relatos, ouvimos testemunhos, meus irmãos, de que o Senhor faz, que o Senhor trabalha, que o Senhor pode todas as coisas. Deixa eu só me organizar aqui, meus irmãos. Amém. Tivemos uma interferência de conexão com o dispositivo, mas glória a Deus porque voltamos. Então, como eu dizia, meus irmãos, estivemos compartilhando da mesma fé com os irmãos na cidade de Passo Fundo, aonde vimos um povo alegre, um povo animado, um povo cheio de fé e esperança, um povo que é acolhedor, um povo a qual nós nos identificamos de estarmos juntos no dia de sábado naquela cidade. Então, a minha gratidão ao irmão Hernani, a sua esposa, as quais estiveram nos presenteando com aquele momento e a oportunidade de estarmos meditando na palavra do Senhor. Também quero agradecer a Deus pelos irmãos que vieram até nós e nos deram votos de gratidão pelo que temos feito através das transmissões das lives, as quais muitos têm encontrado respostas em Jesus, não em mim, não no nome de uma igreja, no nome de uma religião. Feito isto, meus amados irmãos, aqueles que já nos conhecem, peguem as suas Bíblias, pois estaremos meditando hoje à noite no livro do Dr. Lucas, no capítulo 17. Quero dar graças a Deus também a vida do pastor Marcos, a nossa irmã também, esposa do pastor irmã Marisa, por termos hoje à tarde compartilhados momentos de fé e reflexão, a quais nos encheram de alegria, de esperança, de ânimo. E então, também esta mensagem dessa noite será baseada para
aqueles que estão, por muitas das vezes, com pouca fé, aqueles que muitas das vezes estão desanimados, estão sem forças para prosseguir para o alvo, aquele que está buscando uma cura, uma libertação, uma transformação, aquele que está buscando seu milagre. Creia, mais um pouquinho, e aquele que há de vir virá. Amados irmãos, nós temos que entender o processo, o tempo dele, porque nada em nossa vida, até mesmo as dificuldades, as adversidades, são por acaso. Eu quero cumprimentar também a nossa irmã Nadir, que sempre está conosco, interagindo aqui com nós. Amém. Deus abençoe a irmã, os irmãos que também já estão conosco, aqueles que vão nos acompanhar, ou aqueles que em algum outro dia irão nos acompanhar. Nos ajude, incentive ao canal no YouTube, também as transmissões aqui pelo Facebook. Comente, curta, compartilhe, deixe sua sugestão. Também, se você tiver alguma dúvida, venha até nós através dos meios de comunicação, que a gente estará estudando juntos, meus irmãos. Porque Jesus Cristo é o nosso professor. Nós temos que fazer como os apóstolos, pedir que o Senhor aumente a nossa fé. Também, meus amados, quero agradecer a Deus pela vida daqueles que o Senhor já tem alcançado. A palavra nos diz que agora já estão limpos pela palavra que receberam. Então, permaneçam nele. Não se deixem distrair. Não percam o foco. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Os irmãos que têm as suas Bíblias, nos acompanhem, porque a nossa regra de fé é o assim está escrito, ou assim diz o Senhor. Amados irmãos, livro do Dr. Lucas, capítulo 17, versículo 5, aonde hoje nós vamos falar sobre a fé. Todos nós temos fé, todos nós temos convicção de algo, mas que fé eu tenho exercido? Que fé eu tenho nutrido? Que fé eu tenho buscado? E esta fé está produzindo frutos? Está produzindo respostas? Ou é uma fé que está estagnada, está parada? É uma fé a qual muitas das vezes eu me pergunto, mas eu leio a Bíblia, eu oro, eu vou no culto, eu vou na reunião, eu vou na missa, eu vou ouvir a palavra. O que falta para mim receber a cura? O que falta para mim receber a vitória? O que falta para mim receber a resposta? Talvez aquela mãe, aquele pai que estejam buscando libertação do álcool, das drogas. O que falta para o meu filho mudar de caminho? O que falta para o meu amigo ser transformado? Amados irmãos, hoje falaremos de fé. Que o Senhor aumente a nossa fé, porque fé todos nós temos. Basta você chegar numa pessoa, seja ela qual for e na qual condição que ela está, e você pergunte a ela, você tem fé? Ela vai responder, é claro que eu tenho fé, é óbvio que eu tenho fé. Mas e aí a dúvida que não quer calar é, qual tem sido a sua fé? No que você tem crido? O que você tem buscado? Hoje nós vamos entender qual é a fé que nós devemos nutrir, qual é a fé que nós devemos pedir que o Senhor aumente em nossa vida, meus irmãos. Vejam, versículo 5 do capítulo 17 do livro de Lucas. Aqueles que têm as suas Bíblias nos acompanhem. Onde nos diz assim: disseram então os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Versículo 6, respondeu o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira ou montanha, em outras traduções, arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Vamos ver aqui, meus irmãos, numa outra tradução. Livro de Lucas,
capítulo 17, versículo 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu Jesus: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: arranca-te daqui e lança-te no mar, e ele vos obedeceria. Amém, meus irmãos? Entendemos então que a nossa fé, muitas das vezes a gente põe dúvidas sobre o nosso milagre, sobre a nossa resposta, sobre aquilo que nós temos buscado. Nós achamos que esta fé deve ser gigantesca, que esta fé deve ser transcendental, que esta fé deve ser muito grande. E na realidade, meus irmãos, o Senhor está fazendo um convite para mim e para você, para todos aqueles que ouvirem a palavra do Senhor, para ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Olha, veja bem, o que o Senhor está querendo dizer aqui, meus irmãos? Que nós devemos ser humildes e buscar aquilo que muitas das vezes nos parece pouco, mas que é tudo. É tudo que a gente precisa para alcançar. Porém, nós vamos ver que devemos buscar uma fé verdadeira. Não adianta eu dizer que eu tenho fé e crer em coisas erradas. Não adianta eu buscar naquilo que não vai me proporcionar uma resposta. E como que eu sei que aquilo que eu tenho exercido não me proporcionará uma resposta, não me trará cura, não me trará um bem dentro de casa, dentro do meu casamento? Amados, a palavra de Deus, ela nos purifica, ela nos limpa. Ela diz a palavra que ela faz com que a gente permaneça no amor de Jesus. Ela nos diz que ela tanto nos limpa, como nos orienta, nos ensina, que faz com que a gente produza frutos. São esses os frutos, meus amados irmãos, aos quais nós queremos alcançar. São esses os frutos que nós estamos buscando nesta noite. E com certeza, se você não estava tendo respostas em sua vida, através da meditação de hoje à noite, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai encontrar respostas. Não cabe a mim saber o que você tem buscado, aquilo que você tem pedido. O Senhor o sabe. É entre você e Ele. Você não precisa contar para ninguém. Você não precisa muito menos se confessar para alguém. Você tão somente precisa apresentar ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele te trará a resposta correta, meus amados irmãos. Vejam só, esta fé vocês têm que ter em Jesus. Vocês não têm que ter essa fé na igreja, na placa da igreja, no nome do padre, no nome do pastor ou até mesmo no nome do Papa. Tampouco estes homens podem proporcionar respostas, tampouco esses homens podem proporcionar curas a vocês, se vocês não aplicarem a fé de vocês na palavra. Quem é a palavra, meus irmãos? A palavra é a Bíblia Sagrada. Mas a palavra nós entendemos que é o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Vejam só, esta palavra habitou em nós, impressa na vida e humanidade de Jesus. Então nós temos que buscar em quem? Em Jesus. E como que a gente ouve a Jesus? Sendo sensível a Ele, sendo sensível ao que a palavra dele nos ensina, nos exorta, nos repreende. Entendido isto, meus irmãos, nós vamos desenvolver hoje uma transmissão mais, como que eu poderia dizer, mais interativa, né? Eu diria assim, que a gente tenha mais esse diálogo aberto de como a gente obter a fé, como que a gente pode aumentar a fé. Nós vamos aprender com o exemplo do que estava acontecendo ali na época com os apóstolos. E talvez você se pergunte assim, meu irmão, veja bem, você deve perguntar assim: mas é necessário que o Senhor aumente a minha fé nos dias de hoje? É necessário que o Senhor aumente a nossa fé, porque os dias são maus,
nós vivemos num momento onde a humanidade se encontra mais amantes dos desejos do que amantes de Deus. Meus queridos, os apóstolos, eles andaram com Jesus. Eles presenciaram o que Jesus fazia. Eles viam os milagres que Jesus realizava. E eles mesmos, pediram que o Senhor aumentasse a fé deles. 2000 anos se passaram e eu te pergunto, será que nós, nos dias de hoje, a qual não andemos fisicamente com Jesus, não devemos pedir que Ele aumente a nossa fé? Amados irmãos, será o tema da próxima transmissão, aonde no contexto aqui, a qual os apóstolos pedem para que o Senhor aumente a fé, fala sobre o perdão. Esse será o tema da próxima transmissão. Muitas pessoas estão doentes, estão tristes, angustiadas, porque elas não têm fé para conseguirem liberar perdão, amados. Esse será o tema da próxima transmissão e eu te convido desde já a estar conosco. Mas vamos lá então à luz da palavra sagrada. Amados irmãos, a fé, nós vamos ver aqui um relato que se encontra no capítulo 18, no versículo 8 do livro de Lucas. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Amados, olha só. O que o Senhor está nos dizendo aqui nessa noite. Aqueles que sabem, que nos conhecem, sabem que a gente traz uma mensagem mais calma, mais atrativa, mais de conhecimento. Porque é através do estudo das Sagradas Escrituras, do conhecimento da Bíblia Sagrada, que eu posso ser transformado, que eu posso ser purificado, que eu possa ser limpo. Porque não adianta eu vir aqui falar de mim mesmo ou fazer como muitos líderes religiosos que acham que o Espírito Santo de Deus está trabalhando no meio da igreja, quando as pessoas pulam, rodopeiam, batem palmas, caem no chão, falam em línguas que nem os anjos entendem. Amados irmãos, ser cheios do Espírito Santo de Deus significa testificar aquilo que Ele nos ensinou, significa amar o próximo, perdoar o próximo, acolher o próximo e aguardar a vinda daquele que prometeu. Amados, vejam que Jesus está dizendo aqui: quando eu voltar, quando eu vier buscar a minha igreja, eu vou encontrar fé na terra? O que tem faltado para nós nos dias de hoje? O que tem faltado para nós vermos o milagre acontecer no nosso meio, ver a cura acontecer em nossa vida, ver a resposta sendo concretizada? Falta que nós temos colocado dúvida, meus irmãos. Nós temos duvidado do poder dele. E aí o Senhor não consegue operar quando há dúvidas, há imparcialidade. Como eu dizia, meus amados, muitos hoje dos professos cristãos não recebem respostas, não recebem aquilo que têm buscado, porque elas desejam apressar as coisas. E o tempo do processo de Deus é outro. Temos que nós fazer exatamente como Jó. Vocês têm ouvido falar da fé de Jó? Vocês já ouviram falar da fé de Jó? Jó, homem íntegro, reto, temente, morava na terra de Uz. Certo dia, houve uma tempestade, derrubou tudo. Jó perdeu tudo que tinha. Porém, Jó perde sua família. E nós entendemos no livro de Jó, no decorrer dos capítulos, resumindo para mim não
não ficar muito tempo nesta passagem onde nos relata a fé de Jó, que é um exemplo para mim e para você nessa transmissão, aonde Jó, naquela dificuldade que estava vivendo, mesmo assim ele continuou acreditando no poder de Deus, ele continuou glorificando a Deus, ele continuou buscando, sendo temente e obediente a Deus. Amados irmãos, a palavra nos diz que Jó se coçava com cacos de telha sobre as cinzas, porque as feridas que ele tinha em sua pele eram tão terríveis, doíam tanto, que ele estava fazendo isto, meus amados irmãos. Ora, os patriarcas alcançaram o testemunho através da fé. Nós vemos que Jó poderia ter feito o que a mulher lhe disse. A mulher chega a ele e diz: olha, Jó, amaldiçoa-se teu Deus e morre. E Jó responde à mulher: Deus me deu, Deus tirou, do pó eu vim, ao pó voltarei. Ele é quem sabe. Muitas das vezes, meus amados irmãos, nós somos ensinados de maneira errada a exercer a fé, através dos líderes religiosos, os pastores, os professos líderes que tem no nosso meio hoje, os professos padres. Eles dizem assim: eu determino a minha vitória, eu determino a minha cura, eu determino o meu milagre. Não é assim, meus amados. Nós não determinamos nada. Deus, Ele é soberano. Ele faz se Ele quer. Mas nós temos que entender o exemplo de Jesus para nossas vidas. Quando Jesus estava ali vendo, preso, porque ele sabia o que iria acontecer com ele no momento da traição e da crucificação, ele vê aquela angústia. A palavra nos diz que ele chora lágrimas de sangue, e ele fala para Deus em uma oração sincera de fé e devoção, onde ele diz: Senhor, se possível, afasta esse cálice de mim, porém, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Este é o exemplo que devemos seguir, meus amados irmãos. Ter Jesus como nosso exemplo. Então, hoje, quando passamos por dificuldades, por luta, no primeiro instante a gente já começa a se queixar da vida, começa a murmurar, começa a abandonar a fé, a gente começa a balançar de um lado para o outro, como eu falava sábado na cidade de Passo Fundo, que temos professos cristãos raimundos, né? Um pé na igreja e outro no mundo. Não adianta. Ou jorramos água doce ou água salgada, não podemos servir a dois senhores, meus amados irmãos. O que eu quero te dizer aqui nesta noite é que você precisa fazer como Jó, meu amado. Você precisa continuar glorificando a Deus na luta, na dificuldade, na prova. Não importa por aquilo que tu tem passado. Se você tem buscado há tanto tempo por um milagre na sua vida, na vida do teu filho, nos teus negócios, não importa. E talvez você não tenha obtido a resposta ainda. Permaneça glorificando e orando ao Senhor que Ele aumente a tua fé, para que esta fé produza esperança, para que essa fé produza alegria e vida. Muitas pessoas hoje, muitos fiéis hoje, eu diria assim, estão sofrendo com a depressão, com a tristeza, com o vício, porque não têm tido fé, têm soltado as rédeas do Evangelho, têm abandonado a caminhada com Cristo. Mas nós falaremos como Pedro fez com Jesus: Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras da vida? Amados irmãos, Pedro nos ensina muito sobre isso. Para onde nós iremos? Que o Senhor aumente a nossa fé. Porém, o Senhor também, como estava no Monte Getsêmani há 2000 anos atrás, tendo ali a visão do que iria acontecer com ele, chorou. E também ele faz uma pergunta às pessoas que estão ali e a nós nos dias de hoje: porventura, quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra? Amados, precisamos ter uma fé verdadeira, não uma fé fingida, uma fé errada, pois uma fé errada, ela nos leva a um precipício de engano, nos leva a um precipício de erro, de tormento, aonde a gente vai para colher flores e colhe espinhos. Amados irmãos, nós não podemos depositar o nosso tempo
e a nossa fé naquilo que é errado. E você sabe o que é errado. Errado é tudo aquilo que não está escrito aqui. Talvez você que está ouvindo essa palavra, você vai talvez me dizer ou me procurar e vai falar assim: duras palavras me disseste, Maurício. Mas não, meus amados. Aconteceu isso com Jesus lá atrás. Os apóstolos, ouvindo o sermão na montanha, disseram a Jesus: Mestre, duras palavras tu nos disseste. Porém, Jesus estava querendo ensinar. Jesus estava querendo purificar e transformar as vidas deles e transformar as nossas. Então, meus amados, as palavras que eu vos digo não são palavras para te afrontar, para talvez tu dizer assim: ah, mas esse aí não sabe o que fala, não sabe o que está dizendo. Mas, meu amado, eu falo isso porque eu desejo que você alcance a convicção do que é a fé verdadeira. Por isso, meu amado, é por desejar que você alcance o mais breve possível a resposta que eu digo para você não continuar exercendo fé em ídolos, em imagens que nada podem fazer, imagens feitas de barro, pedra, papel, imagens estas que Deus, no primeiro mandamento em Êxodo capítulo 20, versículo 1 em diante, nos diz como primeiro mandamento para não termos outros deuses, para não fazermos imagem de escultura, para não fazermos imagens de pedra figurada ou de coisa alguma. Amados irmãos, hoje as pessoas elas têm buscado exercer uma fé em ídolos, ídolos mudos que nada podem fazer, que são simplesmente introduzidos pela religião para enganar as pessoas. E eu te pergunto, quantas são as procissões, as peregrinações, as caminhadas religiosas que o povo tem feito e não tem alcançado a resposta, não tem alcançado a cura, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, porque tem exercido uma falsa fé, meus amados. Veja, na primeira dificuldade, a primeira luta, o que estes têm feito. Amado irmão, a nossa fé deve estar focalizada em Jesus de Nazaré. Entendendo isto, Jesus previa de que quando ele viesse, ele encontraria fé na terra. Que a minha e a sua oração seja para que o Senhor nos aumente a fé. Vejamos aqui o que o Senhor tem a nos ensinar a respeito da fé. Respondeu então o Senhor: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Mateus, vamos lá para o livro de Mateus, porque os irmãos desconhecem, sabem que é um pouco aqui e um pouco ali. Mateus capítulo 17, versículo 20. Onde tem por título a cura de um menino epilético, a cura de um menino que estava doente. Muitas das vezes, meus amados irmãos, a gente não recebe o milagre, a cura, a resposta, porque a gente tem duvidado do poder de Jesus. A gente tem buscado nas igrejas, nos cerimoniais, nas placas, nas denominações, nós temos buscado naquilo que é visível. E parece que hoje as pessoas, com certeza eu diria assim, elas têm acreditado naquilo que elas veem. E amados, Hebreus capítulo 11 nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, das coisas que não se veem, mas que se esperam. Se eu acredito somente naquilo que eu vejo, então é presunção. Se eu toco naquilo que eu vejo e ajo com fé, é presunção. Eu devo crer, acreditar naquilo que eu não vejo. Jesus disse a Tomé: você, porque viu, creu. Bem-aventurados que não viram e creram. Eu e você podemos ser bem-aventurados. Nós podemos ver o milagre acontecendo dentro da nossa casa. Nós podemos ver o milagre acontecendo em nossa vida, se nós buscarmos ter uma fé verdadeira, sincera, uma entrega totalmente a Jesus Cristo. Amados,
Respondeu-lhe Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? E até quando vos suportarei? Trazei-me aqui o menino. Amados, vejam, as pessoas ali estavam duvidando da misericórdia de Jesus, duvidando do poder dele, da cura dele. O que você tem colocado como obstáculo para o Senhor operar na tua vida? O que talvez tu tenha feito para que o Senhor não tivesse já te respondido? Talvez foi a dúvida, a falta de fé, de ânimo, de alegria. Talvez tenha sido a falta de glorificação, a falta de adoração a Deus. Talvez tudo isso tenha feito com que causasse um bloqueio e você não recebesse ainda a sua resposta. Jesus fala para uma geração de pessoas, assim como eu, que necessita que Ele aumente a nossa fé. Uma geração incrédula, que não tem acreditado. Uma geração perversa porque não tem obedecido. Obedecido o que, Maurício? Obedecido a lei de Deus o Pai e o testemunho de Jesus Cristo. Amados, Jesus nos disse que não passaria um tio ou um jota da lei sem que tudo se cumprisse. Então, nós iremos dizer que a lei ela é ruim, que a lei era para a morte? O apóstolo Paulo disse: de modo algum, pois direi que a lei, aquilo que me parecia para a morte era para a vida. A lei ela é santa, justa e boa. Através da observação da lei, meus irmãos, essa lei me sara, essa lei me liberta do peso do pecado, essa lei me encaminha a Cristo, para que de Cristo eu receba o perdão e a resposta e a cura e o meu milagre. Então aqui nós entendemos que a trava é a desobediência. Se a gente desobedece a Deus o Pai, o Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele não opera em nossa vida. A desobediência ao decálogo de Deus faz com que a gente crie um bloqueio e que nos deixe um distintivo na testa escrito como desobedientes. E aí Deus o Pai, Ele não opera mesmo. Ou nós obedecemos, ou nós andemos com esta lei, porque o apóstolo Paulo disse que não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Ele não conheceria a concupiscência da carne se a lei não dissesse. Então a lei ela me diz que é necessário que eu obedeça. Porque a lei ela mostra o quão sujo eu sou, o quão miserável eu sou, o quão sedento e faminto de Cristo eu sou. Esta lei ela é um espelho, ela reflete a minha imagem de pecado. E então assim eu corro depressa para Jesus. Cristo cumpre essa lei em minha vida, eu observo, Cristo cumpre em mim. Então, quando Cristo cumpre essa lei em mim, nós somos limpos, meus amados. Nós somos sarados, nós somos curados. Nós recebemos milagres, nós recebemos curas, nós recebemos libertações, nós recebemos o alimento no tempo presente, nós recebemos aquilo que o céu tem para nos dar. Entendendo isso, meus amados irmãos, temos um divisor de águas. A quem iremos obedecer? Ao homem ou a Deus? Mas, porém, não é o tema desta mensagem. Amém? Os irmãos que estão nos acompanhando estão convidados a interagirem conosco aqui. Através do meu WhatsApp, aqueles que têm, através aqui da janela que está aberta. Estejam aqui colocando a sua dúvida, o seu pedido de oração, aquilo que tu tem buscado. E talvez você queria aprender mais sobre determinado assunto da Bíblia. Esteja nos chamando, esteja comentando. E também envie a sua crítica e a sua sugestão a nós, porque nós temos a mente aberta. A crítica ela pode ser proveitosa se a gente analisa o contexto em geral. Amados, vejam bem que Jesus diz desta forma: até quando estará conosco? Até quando vai nos suportar? Meus amados, o tempo é agora.
O tempo é hoje. Você que tem buscado, você que tem sofrido, você que talvez tenha perdido as noites de sono, colocado a cabeça no seu travesseiro e não tem conseguido descansar, meu amado, a sua resposta chega hoje, chega agora, chega nesse momento. E você tem exercido fé, você tem buscado, você tem perseverado, mas você não tem obedecido. Eu te convido a obedecer os mandamentos da lei de Deus, o Pai. Eu te convido a obedecer esse Deus de amor. E aí você vai ver que era só isso que faltava. Era somente isso que faltava para que você prosseguisse na caminhada, alcançando as suas respostas. Entendido isto, meus irmãos, vejamos juntos aqui o livro de Marcos. Capítulo 11 e versículo 23. Em verdade eu vos digo que se alguém disser a este monte, erga-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crendo que o recebeste, será vosso. Amém, meus amados? Vamos analisar aqui o que Jesus está propondo ao nosso coração nessa noite. Eu te convido a se desligar de tudo que você está fazendo e vir junto comigo, porque você está a um passo do teu milagre, a um passo da tua cura, a um passo da mudança. Obedecendo, temos fé, pedimos que o Senhor aumente a nossa fé. Agora já começamos a obedecer a lei de Deus. A lei de Deus está lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Amados, convido os irmãos evangélicos, os irmãos católicos, os irmãos luteranos, adventistas, os irmãos do hinduísmo, do budismo, do candomblé, do Baba Orixá, os irmãos do espiritismo, os irmãos, seja quais forem, a meditarem na Bíblia Sagrada, pois ela é um livro universal. E quem rejeita esse livro faz parte do mal. Quem rejeita a Sagrada Escritura, diz a palavra de Deus que não é de Deus. Mas eu louvo a Deus que você deseja obter respostas, deseja obter paz no mundo que hoje só vive em trevas. Desejo que você alcance o bem, quando hoje temos colhido ali fora o mal. Mas, amados, vejam que a Bíblia, hoje, graças a Deus, vivemos num país laico, onde temos o livre direito de expressão a respeito da Bíblia Sagrada. Examinem no livro de Êxodo, no capítulo 20, e vejam o que está escrito lá. Então agora começamos a obedecer a Deus. Estamos a um passo da nossa resposta. Se obedecemos, é porque cremos. E se cremos, veremos a glória de Deus. Vejam aqui o que nos diz o livro de Marcos. Ele está fazendo uma simbologia que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda e a gente disser para este monte se lançar e não duvidar em nosso coração, mas crer, assim será feito. Mas veja que o versículo anterior, o versículo 22, nos diz assim: ao que Jesus respondeu: tende fé em Deus? Vejam, Jesus não é o próprio Deus na terra, como ensina a igreja aí fora. Jesus é o Filho de Deus literal, meus amados.
Primeiro ponto, a nossa fé deve ser verdadeira, sincera, uma fé que obedece. Jesus disse que nós temos que ter fé em Deus para recebermos aquilo que buscamos. Não adianta eu ter fé nas coisas erradas. Não adianta eu ter fé nas coisas que não me trarão respostas. Nós temos que ter fé em Deus o Pai, o Criador dos céus e da terra. Nós temos que ter fé nesse único Deus. Nós temos que ter fé no único Pai, único de um, não de dois, não de três, como é ensinado aí fora. Amados irmãos, vejam que aqui Jesus está dizendo assim, ó, vocês têm fé em Deus, então agora vocês não devem duvidar no coração. Eu te pergunto, você tem duvidado? Eu te convido também agora a tirar a dúvida dentro do teu coração e a colocar dentro do teu coração a confiança, a certeza, a esperança de que Ele faz, de que tudo é possível àquele que crê. Por isso eu vos digo que tudo o que vocês pedirdes em oração, crendo que o receberestes, será vosso. Então, não duvide. Não duvide e obedeça. Glorifique ao Senhor. Busque a Ele. Não se distraia. Não busque os prazeres do mundo, porque os prazeres momentâneos do mundo parecem belos aos nossos olhos, mas que de vezes nos deixarão cegos, tirarão o brilho do Evangelho. Só que quando a gente se afasta, a gente acha que está ganhando, mas está perdendo, meus amados. Por isso agora eu falo para aqueles que nos acompanham. Talvez você que tenha parado na caminhada, talvez você que tenha desistido porque não tinha encontrado a sua resposta, não tinha alcançado o teu milagre. Eu te convido a retornar, eu te convido a voltar aos pés da cruz. Eu te convido agora a aumentar a tua fé, a obedecer e a não duvidar, meus amados irmãos. Veja que aqui no livro de Mateus, no capítulo 21, temos uma passagem paralela. No capítulo 21, versículo 21. Vejam como a fé ela é proveniente da certeza. Vejam que a fé ela pode transcender aquilo que é impossível aos olhos da sociedade, aquilo que é impossível aos olhos das pessoas. Amados irmãos, a contemplação de Jesus, a contemplação da palavra, do evangelho dele, transforma vidas. Transforma e muito, totalmente. Vejam que Jesus, no versículo 18 de Mateus, capítulo 21, tem por título a figueira seca, meus amados. De manhã, Jesus ia voltando para a cidade e teve fome. Avistou uma figueira à beira do caminho, foi até ela, mas nada encontrou senão folhas. E Jesus disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Amados, repitam comigo: imediatamente. Mais uma vez: imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram espantados: como secou imediatamente essa figueira? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: levanta-te e lança-te no mar, assim será feito. Mais uma vez ele diz, versículo 22, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amados, veja, 3 palavras: aumenta-nos a fé, obediência e não duvidar. E vamos repetir a palavra imediatamente. Vamos entender agora esta parábola. Amados, Jesus vinha voltando da cidade com muita fome, porque ele era homem como nós, carpinteiro, trabalhava, tinha seus afazeres.
E aí ele estava voltando e ele tinha fome, viu uma figueira muito bela, viu uma árvore assuntosa, né? Todos sabem que a figueira ela é uma árvore imponente, é uma árvore assim muito grande, produz sombra. Só que essa figueira não produzia figos, essa figueira não produzia frutos. Amados, aqui está uma lição para nós. Quantas das vezes nós vemos pessoas belas por fora, vemos cristãos fortes por fora, mas por dentro, e as suas obras certificam que não têm produzido frutos. Qual tem sido o nutriente que tem nutrido a vida dela? Jesus nada encontrou senão folhas. Olha, Jesus na geração de hoje, nos dias atuais, eu louvo a Deus que não tem sido assim com a sua vida. Ou se estava sendo assim com a sua vida, você já foi transformado pela contemplação do Evangelho. Jesus nos dias de hoje, ele visita a todos nós. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso agir e o nosso pensar. Jesus, ele vê uma geração de pessoas que duvidam, de pessoas que têm folhas, de pessoas que têm ramos, de pessoas que estão na árvore, mas que não estão produzindo frutos. Amados, mais uma vez, num paralelismo, a fé sem obras, ela é morta, nos diz a Escritura. Então, se eu tenho fé, ela deve produzir obras, ela deve produzir frutos em minha vida e de minha vida para a vida dos meus irmãos. Entendendo isso, a gente vai produzir fruto. Caso contrário, meus amados irmãos, se a gente não produzir frutos, é como a parábola da figueira e dos ramos, a qual eu preguei no dia de sábado lá na cidade de Passo Fundo. Que se nós não produzirmos frutos, somos ramos secos. O dono da vinha vem, corta este ramo, e este ramo é desligado, ele seca e é lançado no fogo. Todos sabem o que acontece. Isso é uma analogia na vida daquele cristão que não tem produzido frutos. Mas agora eu te convido a produzir frutos, a não buscar somente para você, não buscar somente para a tua família, mas para buscar para os teus vizinhos, para buscar para o teu bairro, para buscar para a tua sociedade, para buscar para as pessoas que têm estado ali fora, as pessoas que têm observado a tua vida. Veja, eu já estou te convidando não mais só a receber o aumento de fé, eu estou te convidando a produzir frutos neste momento. Jesus viu que a figueira não tinha nada de bom e disse: nunca mais nasça fruto de ti. E imediatamente a figueira secou. E os discípulos viram isso e, espantados, se perguntaram: mas como que isso aconteceu? Imediatamente, meus amados, a lição para mim e para você: se a gente crer, não duvidar do poder de Jesus, imediatamente é agora, é para já, não é depois, não é amanhã, não é semana que vem. Muitos dizem assim: ah, você vai receber, mas creia que quando a promessa vem até a tua vida, se você crer, se você tiver fé, se você obedecer, se você não duvidar, você fará isso imediatamente na tua vida, na vida das outras pessoas. E você não só fará o que foi feito à figueira, mas tudo que você pedir em oração, crendo, você receberá, meus amados. A palavra se fez carne, a palavra habitou no meio de nós, a palavra nos ensina, e a palavra tem o poder de nos tornar filhos de Deus, de sermos herdeiros
desta promessa maravilhosa de obter respostas e cura. Muitas das vezes a gente não tem recebido respostas, não tem recebido milagre, porque temos desobedecido, porque temos duvidado e porque não temos tido uma fé verdadeira. Vejamos aqui mais algumas análises para finalizar essa transmissão. Os apóstolos pediram que o Senhor aumentasse a fé. Nós devemos ardentemente pedir que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos purifique de todo o pecado. O livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos diz como que essa fé pode vir e pode ser aumentada em minha vida. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir vem pela palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, meus amados. Vejam que tudo pode ser movido com a nossa fé. Jesus disse isso para as montanhas, usou a simbologia das montanhas, das árvores e da figueira. Jesus usou esses exemplos para que nós fosse possível ter mais fé. Então eu digo que você pode mover a montanha de problemas, de dificuldade, de doenças, de coisas negativas que têm chegado até você. Eu te convido a exercer a tua fé e a orar, a obedecer e a não duvidar, meus amados irmãos. Eu estou aqui agora finalizando a live, pegando um outro material aqui, para nós fazermos mais umas análises para nós finalizar essa transmissão. Esta fé, esse exemplo de fé, vamos ver o que diz aqui no livro de Marcos, para nós finalizarmos, irmão. Disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. E o pai do menino imediatamente disse: eu creio, ajude-me a vencer a minha falta de fé. Vejam, meus amados, aqui nesse contexto, fala sobre a cura de um jovem possesso. O pai está pedindo que o filho tenha uma libertação. E essa libertação talvez não seja necessariamente sobre um espírito maligno, mas seja uma libertação das brigas no casamento, das brigas familiares, seja da libertação do álcool, seja da libertação das drogas, seja da libertação da imoralidade, seja ela qual for a libertação. Jesus pode mudar. Jesus Cristo, Ele é tudo para mim. E, amados, fazendo uma correção, o nome da irmã, ela é Laurinha. Então, eu quero agradecer à irmã, esposa do irmão Hernani, por ter me dado esse presente. Aqui, não sei se os irmãos conseguem ver, vou levantar aqui. Jesus Cristo é tudo para mim. Ela me deu essa camisa, meus amados, e eu, como forma de gratidão, hoje resolvi colocá-la. Dizer que Jesus pode mudar a tua vida. Para nós finalizarmos, meus amados, este pai estava buscando pela mudança, pela transformação do filho dele. Talvez seja hoje o caso que você tem buscado. Uma mudança de vida para os teus filhos, para os teus netos e para preparar para uma nova geração que está vindo aí fora. Uma geração, como nós não gostamos de usar as palavras que o mundo fala aí fora, mas deve ser dita para que todos entendamos de uma forma melhor. A geração do mimimi,
essa geração que duvida, essa geração que zomba, essa geração que não crê, essa geração que afronta. Vejam que esse pai buscava por uma mudança na vida do seu filho. Mestre, trouxe o meu filho possesso de um espírito. Onde quer que eu o apanhe, lança por terra e ele espuma, arranja os dentes, vai se secando. Roguei aos seus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o para mim. Eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência, caindo ele por terra, rolava, espumando pela boca. Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que se sucede isso? E o pai do menino respondeu: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Amém, meus irmãos? Vejam aqui o que está acontecendo. A lição deste pai para nós nos dias de hoje, para você pai, para você mãe, ela é muito clara, ela é muito necessária para nós hoje. Nós chegarmos como este pai até Jesus, nos humilhar e pedir ajuda, ter um diálogo, ter um momento de dedicação do nosso dia, em ler a Bíblia, em orar, em jejuar, em praticar obras, em servir ao nosso próximo, em servir a comunidade, é o que ele nos pede. Veja que este pai nos traz esse exemplo, dizendo que o seu filho desde a infância estava com esse problema. Talvez você tenha enfrentado isto que você tem enfrentado há muito tempo e não tenha alcançado resposta, não tenha alcançado cura, não tenha alcançado libertação. Talvez você que tem buscado por uma vaga de emprego, talvez você que tem batido nas portas, elas não tenham sido abertas. Amados irmãos, obedeçam, não duvidem, realmente a fé. Geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Jesus está dizendo para nós que não podemos mais viver como estamos vivendo. Não podemos ser mornos, ou somos quentes ou frios. Nós estamos vivendo a pior fase da igreja no planeta Terra, que é a igreja de Laodiceia, uma igreja morna. Quem dera que ela fosse quente ou fria, mas porque é morna, Jesus Cristo vai rejeitá-la. Amado, temos uma geração de cristãos que estão um pouco acreditando e estão um pouco duvidando. Um pouco obedecem, outro pouco desobedecem. Não adianta. Se nós continuarmos agindo da maneira como vemos agindo, vamos ser rejeitados. Não vamos alcançar cura, não vamos alcançar o nosso milagre. O Pai exclama para Jesus: olha, eu tenho pedido para os teus discípulos, mas eles não fizeram nada. Amados, por que não tem acontecido milagre dentro da igreja? Porque tanto aqueles que creem em Jesus têm duvidado, e quem dirá aqueles que vêm ao encontro de Jesus. Nós temos que ter fé, certeza, porque se nós cremos, imediatamente nós recebemos. Então receba a cura, receba o teu milagre, receba a tua resposta, receba a tua alegria, a tua paz, receba aquilo que tu tem buscado. Mas creia, creia com toda a tua fé, que ela é gigantesca, do tamanho de um grão de mostarda, de um grão de areia. E você vai fazer o que Jesus fez, e obras maiores ainda que ele fez, porque ele foi para o Pai, meu amado. O Pai pede que Jesus tenha compaixão, pede a ajuda de Jesus. E Jesus responde: se tu podes crer, meu amado, nessa noite, neste dia, neste momento,
se tu podes crer que o teu milagre já chegou na tua vida, que a tua cura já chegou na tua vida, que a tua vaga de emprego já chegou à tua casa, se tu crê que Ele pode mudar as circunstâncias que têm cercado a tua família, Ele diz que tudo é possível ao que crê, e imediatamente você já recebeu. Repita comigo, meu amado, com toda a tua fé, com toda a tua gratidão: eu recebo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu recebo, porque eu ouvi as palavras da vida, porque agora eu não vou duvidar, porque agora eu vou obedecer à lei desse Deus Pai, porque agora, imediatamente eu já estou recebendo, porque agora eu não mais só vou ter para mim, mas vou proporcionar aos outros também. Agora eu vou produzir frutos. Eu tenho fé, eu não duvido, que eu obedeço. Então eu creio que eu já recebi. Amém, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Imediatamente o pai do menino disse: eu creio, Senhor. Ajude-me a vencer a minha falta de fé. Amados irmãos, que o Senhor nos ajude a vencer a nossa falta de fé. Que o Senhor faça o que Ele fez aos outros, faça a nós também. Aqui nós vemos que Jesus transforma a vida do menino. E aqui nós vemos que Jesus transforma a sua vida, a minha vida. Agora, desfrute dessa resposta. Se ela ainda não chegou, lembre-se da fé de Jó. Homem íntegro, reto, obediente a Deus. Homem que, mesmo nas circunstâncias que se encontrava, continuou glorificando a Deus. Continuou tendo certeza que Ele pode todas as coisas. Hoje aqui nós temos saúde, temos vida e temos uma nova oportunidade em crer, em aumentar a nossa fé, não duvidar, produzir frutos e imediatamente receber aquilo que temos buscado. Amados irmãos, eram essas as palavras que eu tinha para vocês nessa noite. Convido você a continuar conosco, nos auxiliando na expansão desse Evangelho. Te convido a comentar, curtir, compartilhar, ir até o canal lá no YouTube, onde lá vocês verão os vídeos lá salvos. E lá vocês poderão estar compartilhando o link para que mais pessoas, mais famílias possam, junto de nós, alcançarmos as respostas que o ser humano tem se perguntado. Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Tenham uma excelente semana e vivam o seu milagre. Vivam a sua resposta, vivam a sua vitória. Amados, eu falava sobre a fé de Jó. Usem como exemplo que no momento certo, na hora certa, glorificando na dúvida, glorificando a Ele, louvando a Ele, adorando a Ele, obedecendo a Ele, vocês vão alcançar tudo em dobro. Foi assim com Jó, será assim conosco, meus amados. Busquem, porque todo aquele que busca encontra, o que pede recebe, e o que bate a porta se abre. Se tu crê, imediatamente aconteceu. Deus abençoe a todos, tenham uma ótima semana, novamente desejando, e convido vocês a estarem conosco na próxima transmissão, onde falaremos sobre o perdão que transforma.
o perdão que sara, o perdão que cura. Eu já te convido desde já a estar conosco. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.